Cruzeiro 1, Atlético 0, Caio Jorge marca e garante o título de carrasco do Galo e pancada que era para 10, teve jogador tomando sozinho. Rapaziada, eu sou o Rodrigo e sem mais delongas, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho, deixe seu comentário sobre o que você achou da final do Campeonato Mineiro e bora pra minha análise. A final do Campeonato Mineiro foi marcada por pancadaria, trocação sincera de soco, só que antes de chegar nessa parte, vamos tentar fazer uma análise aqui sobre o que foi o jogo até esse ponto. Para começar, foi um jogo, particularmente dizendo, muito ruim, nivelado por baixo mesmo. Primeiro tempo péssimo das duas equipes, tanto por falta de criação, falta de finalização. É um jogo muito pegado e a bola não rolou. A partir do segundo tempo, o Cruzeiro começou a ter uma superioridade e aos poucos foi envolvendo o Atlético dentro da estratégia que era do Tite. Eu tive a impressão que o Cruzeiro jogou a final entendendo que era uma final. E final, você não precisa de jogar bonito, você não precisa de praticar o melhor futebol. Você tem que competir, ter raça e ganhar. Diferente do time do Atlético, do time do Galo, que eu tive a impressão de que entrou com uma rotação abaixo do que deveria. A impressão que eu tenho, sendo bem honesto, é que às vezes me parece que tem jogadores do Galo que esperam resolver tudo mais na parte técnica do que na parte física, na imposição. E no futebol de hoje, se você não competir, você já começa bem atrás do seu adversário. No meu ver, o Cruzeiro ganhou o jogo, começou a melhorar 100% quando começou a dominar o meio de campo, principalmente com o Lucas Romero, que a partir do momento que ele entrou no jogo, acho que pra mim fez uma das melhores partidas com a camisa do Cruzeiro. Ele simplesmente foi um muro no meio de campo. O Atlético não conseguia criar nada, porque a bola chegava no meio de campo do Cruzeiro e tinha um muro, batia lá e voltava para trás. O Romero dominou o meio de campo. Ele vai chegar em casa e vai tirar do bolso a carteira, o celular, a chave do carro e o Hulk. Porque, cara, enquanto o Romero tava em cima do Hulk, o cara simplesmente não conseguiu arrumar nada, não conseguiu fazer nada. E teve uma partida bem discreta, para não dizer ruim. Hulk, aliás, que, para ser honesto, já tem um bom tempo que não consegue praticar um bom futebol, não consegue repetir aquelas atuações que o torcedor do Galo está acostumado de ver do próprio Hulk. E para mim isso tem uma justificativa bem clara: a idade chega para todo mundo. Eu até acho que às vezes a cabeça do Hulk pode pensar da mesma forma que o Hulk lá de 2021, só que o corpo dele já não responde mais do mesmo jeito. São 5 anos de diferença. O Hulk hoje em dia já não é mais aquele jogador que vai conseguir receber uma bola e vai sair arrastando e arrumar um gol, tirar um gol, seja lá de onde, e resolver a partida todo santo jogo. E um problema que eu acho que o Atlético acabou deixando que acontecesse foi que, ao meu ver, o time desde 2021 vem tendo uma queda técnica. Isso até mesmo por questão de peças que saíram, reposições que não foram feitas da forma que deveriam, e isso acaba prejudicando diretamente os jogadores como o Hulk. Querendo ou não, ele é um jogador diferenciado, é um jogador que tem uma batida na bola que a gente não precisa ficar repetindo, dispensa comentários, mas desde sua chegada no Galo, o Hulk sempre precisou de ter alguém para fazer aquela associação, de estar trabalhando ali do lado, para facilitar o jogo dele, e hoje em dia para mim isso é mais importante ainda. Justamente pela questão da parte física. Apesar da massa muscular, mano, o Hulk não vai conseguir se impor fisicamente a todo momento, a todo jogo. E ele precisaria de ter alguém ali do lado para fazer um 2, fazer uma tabela, uma triangulação, e não tem. Todas as peças que o Galo tem hoje na composição de ataque ou na meia ofensiva são piores do que as que tinham antigamente. E hoje, com a idade mais avançada para um jogador, o Hulk precisaria desse companheiro, desse cara que fosse fazer com ele a dupla, justamente para ele poder ser a parte técnica e ter alguém ali que fizesse a parte física para ele. Infelizmente no Atlético não tem. E essa, na minha opinião, é um dos principais motivos do Hulk não estar conseguindo repetir aquele futebol que todo mundo já conhece. A parte física, porque o tempo passa para todo mundo, e a falta de um companheiro ali que tem ali uma qualidade mínima para poder estar fazendo essa dupla de ataque com ele. Além do Romero, acho que dá pra gente destacar também o Caio Jorge, que obviamente foi o cara que fez o gol do título, foi o artilheiro do Cruzeiro na competição e o artilheiro do campeonato nessa partida do Clássico. Eu também quero citar o William,
que normalmente é muito criticado, às vezes com razão, às vezes eu acho que passa um pouquinho do ponto, mas que fez uma partidaça nessa final contra o Galo. E ele deu uma declaração no final que eu achei interessante. Comentou sobre o desejo que ele tinha de ganhar um título pelo Cruzeiro e tudo mais. E ele disse também que já conquistou a torcida uma vez e que ele pretende conquistar de novo. Isso pra mim demonstra que ele tem um entendimento dessa birra, entre aspas, que a torcida criou com ele. E também tem um entendimento de que as críticas realmente em algum momento foram válidas, que o nível dele caiu, que a fase não é a melhor vestindo a camisa do Cruzeiro. Cara, e esse reconhecimento do jogador nesse ponto, eu acho muito importante, eu acho interessante demais, e eu acho que deveria partir da torcida também ter esse entendimento, ter esse reconhecimento, que o próprio jogador entende o ponto da torcida e entende que ele pode demonstrar mais. Que às vezes a gente acaba vendo muito jogador que demonstrou um bom futebol, cai demais e ele não consegue reconhecer que realmente ele está devendo. E com essa fala do Willian eu entendi que ele reconheceu. Além do Willian, a gente tem que falar também do Vidalba, que é um monstro, cara. A raça, a saída de bola, a vontade que esse cara entrega é diferenciado. E apesar de ser baixinho para um zagueiro, o tempo de bola que ele tem nas disputas aéreas, cara, não deixa ele atrás de nenhum zagueiro. E digo mais, desde quando ele retornou, o futebol do Fabrício Bruno, que começou a temporada muito mal, muito abaixo, o futebol dele vem evoluindo, fazendo essa dupla com o Vidalba. E pra mim, ontem, o Fabrício Bruno também fez a melhor partida dele nessa temporada pelo Cruzeiro. Ainda sobre o Cruzeiro, no meu entendimento, o time do Tite segue evoluindo, mesmo que bem lentamente. Eu acho sim que está tendo uma evolução. Eu acho que o Tite agora encontrou essa formação titular dele, com o Gerson numa ponta ou numa meia aberta e o Christian na outra. Com isso, eu acho que ela acaba tendo a opção do Arroio para entrar no meio do jogo e mudar a partida, porque tem uma característica totalmente diferente. E eu entendo também quem acha que às vezes o Arroio já deveria começar jogando, mas com essa formação que o Tite conseguiu repetir agora pela terceira vez durante todos os jogos, eu acho que ela está trazendo uma consistência para o meio de campo que na temporada ainda a gente não tinha encontrado. Um detalhe que é muito característico do Tite, e eu tenho a impressão de que ele está fazendo isso no time, é que normalmente o Tite é conhecido por ter time bem sólido, um time bem equilibrado. E isso, obviamente, começa com a defesa equilibrada, com a defesa sólida. Então, no meu entendimento, ele está organizando o time agora de trás para frente. Eu já vejo agora com o Willian, Kaique, Vidalba, Fabrício Bruno e o Cássio, que a base dessa defesa já está formada e vem respondendo bem, vem melhorando. E aí entra também Lucas Silva e Romero, que são importantes demais na composição tanto defensiva quanto no início da construção da jogada, nessa transição entre defesa, meio e ataque. E obviamente nesse estilo de jogo do Tite, ele sempre prioriza essa defesa mais sólida, e quanto menos gol o time tomar, obviamente mais próximo da vitória ele está. E isso para mim é um ponto muito positivo. Eu tive uma outra impressão também, que com essa questão do Jardim, que entre aspas traiu o Cruzeiro, um fantasma que estava ali fungando no cangote do Tite, agora ele acho que acabou de vez, porque querendo ou não, o trabalho do Jardim aqui no ano passado foi sim muito bom, um trabalho diferenciado, e enquanto esse cara estivesse livre no mercado, a sombra dele ia estar ali atrás do Tite, sem nenhuma dúvida. E aí com essa questão dele fechar com o Flamengo, eu vejo que boa parte da torcida do Cruzeiro aceitou que o técnico agora é o Tite. Tanto é que no Mineirão, pela primeira vez, teve o canto da torcida celebrando o nome do Tite. E eu tenho aqui uma opinião que talvez até não seja mais popular entre os torcedores do Cruzeiro, mas querendo ou não, nesse momento da história, o Tite já é maior do que o Jardim. O Jardim fez um bom trabalho, é inegável, mas não ganhou nada. O Tite já tem um título. Ele já conquistou um título, tirou o Cruzeiro de uma seca do Campeonato Mineiro que não ganhava desde 2019, interrompeu a possibilidade do Galo estar ganhando o 7º título seguido, e isso, pra mim, no meu entender, já faz ele ser maior na história do Cruzeiro do que o próprio Jardim. Agora, analisando pelo lado do Galo,
Eu sinto falta nesse time daquela raça, aquela parada de chegar junto, que normalmente sempre foi uma característica dos times do Atlético. Eu acho que os torcedores do Galo também devem sentir falta disso, deixa aí nos comentários pra mim. Mas não tem aquela raça, não tem aquela vontade. Cara, e uma coisa que já vem muita gente, praticamente todo mundo falando há um bom tempo, que é: cadê o primeiro volante? Cadê o primeiro volante? Cadê aquele volante pegador, tipo um Pierre, um Donizete? O Brax até andou dando umas entrevistas recentemente e falou que tem alguns jogadores ali com uma característica de primeiro volante, que estava chegando a contratação desse novo volante argentino, acho que Tomás Pérez, se eu não estou enganado. Mas no próprio jogo, o Galo já não vem jogando com o primeiro volante ali de origem, vem jogando normalmente com Alan Franco e Maicon. O Maicon não jogou por conta de uma questão física e aí entrou com o Cissé. Cara, o Cissé eu acho muito promissor, eu acho que ele vai em algum momento sim assumir a titularidade e pra mim vai ser ele e o Maicon a dupla de volantes do Atlético, mas eu acho que hoje em dia ele ainda não tá pronto. Mas aí o Galo entra com ele e em poucos minutos ele machuca, precisa de sair, infelicidade, e no lugar dele, quem que o Barba põe? Igor Gomes. Cara, não dá pra entender. Com Tomás Pérez à disposição, Patrick, levar o Igor Gomes e na precisão de colocar mais um volante, colocar o Igor Gomes para ser esse volante, sim, não me entra na cabeça. O Igor Gomes sempre é um jogador que normalmente quando entra no segundo tempo ele ainda dá sinais melhores do que quando é titular ou quando é exigido mais assim nessa questão. Mas cara, o Igor Gomes entrou e ele não acertou praticamente nada. O cara, não sei se entrou nervoso, se sentiu a pressão do clássico, mas pelo que eu me lembro, tudo que ele tentou, ele conseguiu errar. Outra entrada também que eu não entendi de forma nenhuma é a entrada do Bernat como titular no lugar do Scarpa. O Eduardo Domingues até falou depois na entrevista que o Bernat tem mais profundidade do que o Scarpa, mas eu te falar, cara, essa profundidade do Bernat aí não dá pra perceber ela desde 2013. O Bernat veio, chegou, não conseguiu jogar com nenhum técnico ainda. E cara, eu nem discuto a questão dele ser ídolo, não. Eu acho sim que ele tem as características para ser um ídolo do Atlético, para estar na história, mas a gente tem que ser realista. O Bernat não tá jogando nada. Não tem condição o Scarpa ser reserva dele. Cara, de verdade, na minha cabeça, as únicas explicações, o Scarpa deve treinar mal demais, deve treinar muito mal, e o Bernat e o Igor Gomes devem ser leão de treino, porque fora isso não tem como entender o Scarpa não ser titular nesse time e o Bernat ser escolhido para jogar no lugar dele. Em relação ao jogo, foi isso. Eu acho que o Cruzeiro foi superior ao Atlético, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo eu acho que foi todos os dois bem iguais para baixo, no nível muito ruim. No segundo tempo o Cruzeiro conseguiu dominar o meio de campo, dominou as ações e controlou, cozinhou o Atlético ali. Tanto é que o Galo terminou o jogo sem ter nenhum chute no gol do Cássio. O Cássio sujou mais na hora da pancadaria do que na hora do jogo mesmo. Então, futebol não é justo, mas se realmente fosse para ter um vencedor pelo que jogou durante os 90 minutos, o Cruzeiro deveria realmente sair com esse título. Agora vamos falar do que o Brasil gosta, né? Faltando 30 segundos para o apito final do árbitro, estampou uma pancadaria que, particularmente dizendo, eu não estava lembrado de ver isso nesse nível que foi em nenhum jogo. Eu lembro de uma pancadaria que comeu solta num Grenal, que foi feia também, mas acho que não chegou nesse nível dos dois times inteiros sair no braço. Teve o Bavi da Paz, se eu não me engano, também estampou uma pancada legal, uma trocação sincera. Mas do jeito que foi a briga desse clássico, cara, eu não tô lembrado. O Christian, naquela dividida de bola, eu acho que ele deixa o pé mesmo. E depois disso o Everson tem uma reação, pra mim, totalmente desproporcional, e daí pra frente é história. Igual eu falei no início do vídeo, pancada que era pra 10, teve jogador que tomou sozinho. O Lianco do nada já brotou do banco pra entrar na briga também, porque o Lianco aprecia bastante, né,
a discussãozinha, a pancadaria. Cara, o Wallace me impressionou. O Wallace até que enfim chegou, né? Estreou, tá querendo. Melhor atuação dele com a camisa do Cruzeiro até agora. O KJ também, fiquei impressionado, além de cravar, de marcar os golzinhos. O maluco também sabe trocar soco. E alguns jogadores que, tipo, eu nunca tinha visto chegar nesse nível. Tipo o Cássio, o Hulk, que normalmente é os caras que são mais cabeça, que geralmente são os líderes ali, que tentam dar um exemplo pros jogadores mais novos. Até eles eu vi perdendo a cabeça, foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Pra ser bem sincero, olhando de um ponto de vista mais polido, é chato, é feio, porque tem jogador adolescente, às vezes até torcedor barbado mesmo, que pega esses caras como exemplo aí e passa a achar que trocar soco com o cara que não torce pro mesmo time é certo. Mas no meio da confusão ali, eu não vou ser hipócrita também de falar que se é eu que tô lá com sangue quente, é clássico, final de campeonato, e tem a sequência de acontecimentos que aconteceu, não, acho que 90% das pessoas também ia fechar a cara e entrar pro meio ali na trocação também. Então, eu acho que é feio, não é um exemplo interessante, mas não dá pra julgar os caras também não e falar que eles têm que ser crucificados. No final das contas é isso. Eu acho que corre o risco sim, pela dimensão que tomou, de ter uma punição mais severa para alguns jogadores ou para os dois clubes. Eu não sei como que ficaria isso. E essa briga aí pode acabar prejudicando tanto o Cruzeiro quanto o Galo no decorrer da temporada. Eu espero que não, de verdade eu espero que não, mas eu realmente acho que pode acontecer. Rapaziada, então foi isso. Essa é a minha análise da final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro 1, Atlético 0. Cruzeiro voltando a ganhar um título do Campeonato Mineiro, que não acontecia desde 2019, evitando que o Galo conseguisse chegar nos 7 títulos consecutivos. Pra mim, acaba que o maior entretenimento da noite foi a pancadaria, que ficou na frente do futebol, que o jogo em si foi bem abaixo, o que eu acho que é esperado para uma final com um jogo único. E pra mim, venceu, foi campeão o time que mereceu. O time que mereceu, que realmente praticou um futebol melhor ou menos pior. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam dessa final e na pancadaria, quem que surpreendeu vocês e quem que vocês acham que saiu melhor também. Tamo junto e até a próxima.